632 dólares é dinheiro de verdade. E eu sei que aqui na UCI nós temos um National Fuel Center Research Center. E eles também estão trabalhando em como tornar os veículos elétricos acessíveis, inclusive para pessoas de baixa e média renda, mães que trabalham, mães solteiras como eu, pessoas que realmente poderiam se beneficiar de 632 dólares extras no bolso. E não é só a economia individual, mas também a economia total para o nosso país. Eu faço parte do comitê de supervisão, você talvez saiba, e foi lá que fizemos um estudo recentemente, neste outono, em setembro. E o que esse estudo mostrou é que, se não eletrificarmos o nosso setor de transporte, mais de 500 mil de californianos vão morrer prematuramente devido à poluição do ar e outros problemas. E o Estado pode perder saia da minha loja, porra! Para dizer que isso está incorreto. Não se refere a veículos elétricos, mas ao Departamento de Defesa e ao Acordo de Paris. Ok, faz sim, ok. Você também estava no meu antes. Fique fora do meu, ok? Vou começar de novo com a parte da eletricidade nos fazendo economizar dinheiro. Perfeito, ok. Cara, essa é a candidata democrata ao governo da Califórnia, Katie Porter. E eu já mostrei esse vídeo para vocês antes, quando tudo isso saiu. Agora, primeiro, eu quero pedir desculpas hoje. Se vocês estão assistindo esse vídeo no momento em que estou postando, no dia em que estou postando, provavelmente sabem que esse não é o horário típico em que eu posto. Tive alguns problemas técnicos. Peço desculpas. Agora, deixando isso de lado, vamos assistir esse trecho da CNN porque achei isso bem interessante. Assistindo a Katie Porter criticar outros democratas em uma corrida para governador da Califórnia, onde os dois primeiros candidatos avançam. E segundo algumas pesquisas, Steve Hilton lidera, com um democrata chamado Basiria logo atrás. Os dois republicanos são Steve Hilton e Chad Bianco, mas algumas pesquisas mostram dois republicanos no topo, e agora ela está criticando outros democratas. Muito interessante. Vamos dar uma olhada. A votação já começou e as pesquisas ainda mostram você ficando cerca de 1 ou 2% atrás de 3 ou 4 outros candidatos, incluindo 2 dos seus colegas democratas. O que você diria aos eleitores ainda indecisos sobre sua candidatura? Faltam 3 semanas para o fim da votação e muitas pessoas ainda não receberam suas cédulas ou as estão recebendo apenas agora. E veja, a questão para a Califórnia é: queremos alguém que passou a carreira trabalhando para tornar a vida mais acessível para as famílias? Esse sempre foi meu histórico, antes da política. Lidar com dívidas de cartão, famílias em processo de falência e ajudar pessoas em execução hipotecária ou despejo. No Congresso, enfrentei grupos de interesse e cobrei executivos farmacêuticos pelo aumento abusivo de preços. Os outros candidatos nesta disputa são um bilionário e um político de carreira há 35, 37 anos financiado por corporações. Eu sou a candidata aqui que sabe o que é dirigir uma minivan, empurrar um carrinho de compras, se preocupar que seus filhos talvez não consigam bancar a própria casa e acabem morando no seu sofá. Isso vai direcionar meu foco total em tornar a vida mais acessível, de um jeito que acredito que um bilionário não conseguiria. Deputada, as pesquisas mostram que está crescendo o apoio a um dos candidatos que você mencionou, o ex-deputado, ex-procurador-geral do Estado e ex-secretário do HHS. Javier, no debate da CNN no início deste mês, alguns dos seus concorrentes o pressionaram um pouco pelo fato de que seu ex-chefe de gabinete se declarou culpado de acusações relacionadas ao roubo de dinheiro da conta de campanha de Becerra. Veja o que ele disse. Se você violar a lei, será processado e responsabilizado. Ninguém está acima da lei. Se eu estivesse envolvido, o procurador dos Estados Unidos teria me acusado, mas não estava. Isso é suficiente? Não é. Olha, ainda há uma investigação em andamento. 2 das 3 pessoas que foram inicialmente implicadas estão negociando acordos para se declarar culpado. E nesses acordos para se declarar culpado, eles podem citar o secretário Becerra. Eu não sei se vão fazer isso, mas é um risco. E eu não quero ver o que aconteceu com Eric Swalwell acontecer com Xavier Becerra. Essa disputa está muito acirrada, está muito caótica e não há motivo para correr esse risco. Olha, o simples fato é que o secretário Becerra não pode prometer aos californianos que não será apontado como co-conspirador nessa acusação de corrupção.
era a conta de campanha dele. Ele aprovou isso. Era o chefe de gabinete dele há 25 anos que estava recebendo o dinheiro por meio desse esquema. Há risco demais para mim, considerando o que está em jogo com a chance de um republicano liderar a Califórnia. Temos os dois mais votados. Se nós, democratas, errarmos na escolha, não haverá opção de escrever outro nome na cédula. Você acaba ficando com o outro candidato entre os dois mais votados, que, pelo visto, será o republicano Steve Hilton. Acho que esse é um risco que os californianos não deveriam correr. E só para deixar claro, ele já disse várias vezes, inclusive no debate da CNN, que não fez nada de errado. Sabe? Você sabe que um democrata está falando um monte de besteira quando até a rede de notícias comunista diz: não dá para endossar isso. Vamos ter que emitir um aviso aqui. Porque quantas vezes você já viu a CNN deixar um democrata entrar no ar e falar um monte de besteira? Besteira. Eu sei que é besteira. Você sabe que é besteira. Mas o apresentador da CNN não fala absolutamente nada. Não questionem nada. Nada. Todos nós já vimos isso. E agora? Você sabe, isso é uma grande besteira quando eles criticam, e Dana Bash é horrível. Mas você sabe que estava ruim quando até ela disse tipo, não, precisamos colocar um aviso. Por quê? Mas também é o seguinte, tipo, ela está criticando outro democrata agora. Outro democrata. Ela não está indo atrás dos republicanos. Ela está criticando outro democrata, sendo que ele já tem uma disputa cheia de candidatos, o que faz parte do problema do lado democrata. O que também diz muito sobre esses democratas. Nenhum deles quis ser inteligente e simplesmente desistir. Tipo, sair da corrida. Se o seu objetivo é que um democrata vença, por que tem tipo uns 30 de vocês, não literalmente 30, mas por que tem tipo uns 30 de vocês na disputa quando só tem 2 republicanos? São literalmente os 2 primeiros. Então vocês vão dividir pra caramba o voto dos democratas e permitir que 2 republicanos simplesmente entrem de boa para o governo da Califórnia. O que, olha, eu adoraria. Eu adoraria, né? Um republicano de volta comandando a Califórnia. Olha, talvez a gente possa visitar a Califórnia de novo. Vai saber, né? Mas eu acho hilário ver isso acontecendo. Você está dizendo que não acredita que isso seja verdade? Ele disse que se alguém quebrou a lei, deve ser responsabilizado, o que é uma afirmação genérica com a qual eu concordo. Ele afirmou em certos momentos que desconhecia o dinheiro e não tinha, entre aspas, ideia do que ocorria. E em outros momentos, ele admitiu que assinou os papéis mostrando que 10 estava saindo para manutenção de conta. Mas ele tinha outra conta de campanha onde pagava um para manutenção. Por que você pagaria isso? Isso levanta muitas perguntas. Eu não tenho os fatos aqui, mas as pessoas que estão atualmente negociando acordos de confissão em Sacramento têm. Se eles o implicarem, não tenho dúvida de que ele será indiciado. Ainda não sabemos para onde isso vai. É uma questão em aberto. Acho que tão perto do fim da disputa, com nosso sistema dos 2 mais votados e sem possibilidade de voto em candidato avulso, o risco é grande demais. E para fazer uma analogia com Eric Swalwell, isso é bem explosivo. Bem, veja, muitas das mesmas pessoas que apoiaram e endossaram Eric Swalwell agora estão apoiando e endossando Becerra. E como você sabe, Dona, havia rumores sobre Eric Swalwell e as pessoas ignoraram esses rumores. Existem rumores sobre o que vai acontecer. Fico feliz que eles finalmente estejam admitindo. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso? Havia rumores sobre Eric Swalwell. E se vocês se lembram, se quiserem ver o vídeo, eu disse isso. Eu falei, eles sabiam sobre Eric Swalwell. Todos eles sabiam. Você não pode me dizer que ninguém sabia quem Eric Swalwell realmente era por trás das portas fechadas, quando as câmeras estavam desligadas. Cada um desses democratas sabia. E ela acabou de admitir isso. Ela acabou de admitir isso. Certo? Então ficar aqui agindo como se fosse melhor do que todo mundo, quando você literalmente acabou de admitir que sabia quem era Eric Swalwell e não disse absolutamente nada, diz muito. Diz muita coisa.
acontecer nesse acordo judicial e como isso vai se desenrolar, o que vai ocorrer nessas investigações de corrupção em andamento, não acho que esse risco valha a pena. A conduta, as acusações, o risco são completamente diferentes. Eric Swalwell era um predador sexual, ponto final. Uma conduta muito diferente. Mas veja, o que está em jogo aqui é se os californianos devem correr o risco de ter um governador republicano. E para mim, a resposta é inequivocamente não. E a verdade pura e simples é que o secretário Becerra não pode e não garantiu ou prometeu ao povo da Califórnia que não será citado como co-conspirador e indiciado. E se isso acontecer e os dois mais votados forem ele e Steve Hilton, acabaríamos tendo um governador republicano. E isso, como mãe, como democrata, como mulher, é simplesmente devastador para os californianos. Não é um risco que vale a pena correr. Há outros democratas, é claro, nessa disputa e indo relativamente bem, incluindo Tom Steyer. Ele concedeu entrevista ao Pod Save America e afirmou ser o único candidato capaz de enfrentar interesses corporativos. Perguntaram diretamente sobre a Katie Porter. Foi isso que ele disse. Ela é hostil aos interesses especiais, mas ela não tem o seu dinheiro para colocar anúncios no ar, certo? Isso é um fator real. A pergunta é: alguém pode vencer e fazer isso? Essa é a questão, John. Não é sobre bondade. Há muitos bondosos que eu adoraria ver ganhar. A dúvida é: alguém realmente consegue? Qual é a sua resposta para ele? Bem, considerando que Tom Steyer foi a pessoa que vazou o vídeo comigo e o funcionário de 5 anos atrás, está bem claro que ele não achava que eu conseguiria. Ele claramente queria ser governador o suficiente para me derrubar para conseguir isso. E eu já falei sobre esse vídeo muitas vezes porque tenho certeza de que é esse o caso. Muitas pessoas me disseram isso. É um vídeo do Departamento de Energia. O vídeo estava só com o Departamento de Energia e as pessoas podem seguir o rastro até os assessores de campanha dele e o que houve ali. E a verdade é, olha, Tom Steyer... Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Quer dizer, ela escorregou um pouco. Ela estava... eu peço desculpas, mas eu peço desculpas por isso. Mas ele expôs isso. E o fato de você estar disposto a fazer isso diante das câmeras, sabendo que é uma figura pública, diz muito. Mais uma vez, isso diz muito. Uma coisa é tentar fazer isso em privado, mas você fez diante das câmeras, sabendo que outros estavam assistindo. Ah, fala sério. Sério? Sério? Cara. Mas quer dizer... Você vê aqui. Quer dizer, essa mulher literalmente, ela basicamente é a Marjorie Taylor Greene agora. E eu vou falar sobre Marjorie Taylor Greene amanhã, mas ela é como a Marjorie Taylor. Ela quer incendiar a casa inteira se não puder ficar com a casa para ela mesma. É literalmente isso que ela está fazendo agora. Né? Se eu não posso ter o governo do estado, vou garantir que nenhum democrata possa. Vou acabar com todos vocês. Não literalmente, falo só das campanhas deles, para ninguém distorcer minhas palavras. Acho que é literalmente isso que ela está fazendo. Existe um interesse especial corporativo. Ele fez seus bilhões trabalhando para corporações, ganhando dinheiro com combustíveis fósseis, petróleo, carvão. Ele está até mesmo nesta corrida aceitando contribuições corporativas, até mesmo nesta corrida. Eu sou a única candidata que não aceita contribuições corporativas. Então, Tom Steyer está nesta corrida pelo mesmo motivo que estava na eleição presidencial. Ele já gastou $500 milhão tentando se eleger. Eu não tenho problema com competição. Se Tom Steyer quer, deve concorrer. Mas dizer que ele está nisso por falta de quem enfrente interesses corporativos ou que não age por ego, acho que quem viu seu rosto na TV por 6 meses sabe que provavelmente não é verdade. Deputada, obrigada por participar. Devo observar que não temos evidências de que Steyer vazou aquele vídeo seu. Se você tiver, por favor, traga. E também, você disse algumas coisas bem duras sobre Javier Becerra. Se ele quiser voltar ao programa, ele também será muito bem-vindo. Então, basicamente, ela tentou destruir os 2 principais democratas que estão à frente dela, se não me engano, em algumas das últimas pesquisas. Ela meio que sumiu do mapa nessas pesquisas. Porque se vocês se lembram, antes de tudo isso vir a público sobre quem ela realmente é,
ela liderava todas as pesquisas, não a mais votada, mas a principal em todas as pesquisas. E então a história veio à tona. E aí Swalwell passou para o topo. E então, claro, a situação com Eric se tornou pública, que ela admitiu que sabia, e desde então ela caiu ainda mais. E agora ela está numa situação em que, se não for para ela, ela vai destruir tudo. Assim, ninguém fica com isso. E é isso que você vê ali. Javier Becerra. Que está em algumas pesquisas, como eu disse, logo atrás do republicano Steve Hilton. Não, ele não pode vencer. Ele será indiciado em breve. Isso não faz os eleitores repensarem. Agora você sugere que alguns não votem nele, o que pode piorar seu desempenho nas pesquisas. O que então poderia levar Chad Bianco a subir nas pesquisas, porque eles não vão votar no outro candidato? Pesquisas já mostraram isso. Katie Porter está praticamente acabada. A campanha dela acabou. E agora você está dizendo para eles não votarem no Steyer também. Porque, isso é algo atípico do Partido Democrata. De um democrata. Atípico. Sabe? Cheios de si. E se não conseguem o que querem, pegam a bola e vão embora. Típico de um democrata. Típico, então ninguém pode brincar. Mas olha, fique à vontade. A Califórnia pode voltar a ser a Califórnia com um republicano no comando. Isso vai ser lindo de ver, porque antes que alguém comece a distorcer as coisas Doc Rich, torcendo pelos democratas, não, eu só achei isso muito engraçado de assistir. Ver eles discutindo e ficando nesse vai e vem entre eles é absolutamente hilário quando você tem dois republicanos liderando em algumas das pesquisas. Você pensaria que eles fariam a coisa certa e não, vou me puxar um pouco mais pro lado democrata, porque não queremos que esses republicanos ganhem. Eles nem conseguem isso entre eles. O que mostra a disfunção do Partido Democrata, a disfunção que eles tentaram esconder em Washington, D.C. Do que estou falando quando mencionei Chuck Schumer e Alce, todo mundo sabe do conflito entre os dois, porque Alce quer disputar o Senado, mas Chuck Schumer já está lá. Então ela teria que pegar o lugar dele. E Chuck Schumer não está muito popular agora. Então, se ela concorresse, venceria ele. Agora, é claro, nenhum dos dois vai dizer nada publicamente, mas todo mundo sabe o que realmente está acontecendo por trás dos panos. Então é uma daquelas situações em que você consegue ter uma ideia de como o Partido Democrata realmente funciona por trás dos panos, porque normalmente você não vê isso. Eles geralmente são muito bons em tentar esconder as coisas, o que é uma das coisas que eu invejo um pouco no Partido Democrata. Eles normalmente tentam manter tudo por trás dos panos. Mas nesse caso, tudo está exposto para todos verem. Deixem nos comentários suas opiniões. Fiquem seguros. Paz e amor. Tô indo nessa!